da nossa aula, colabore para que vocês ouçam bem direitinho o que tia Alana tem a falar. E hoje, principalmente, né, como nós já percebemos que a internet não está muito boa, então eu peço que vocês só desativem realmente o microfone quando eu citar que é a sua vez de falar, certo? Para que a aula ocorra com muita tranquilidade e vocês consigam, da aula de hoje, tirar muitos aprendizados, conseguir muitos aprendizados. Tia Lana, Oi, oi. aqui onde eu tô tá boa a internet. Que bom. É porque está sendo daqui de casa. A transmissão da aula, né? Está sendo da minha casa. É daqui que não está muito boa a internet, tá bom? Tá, entendi. Hoje é a nossa última aula do mês, certo? Nossa, com tia Alana. Porque semana que vem, né, já é a semana de provas. Eu não sei se vocês viram, mas tia Alana já postou no nosso grupo o cronograma com os conteúdos que devem ser estudados por vocês, reforçados, porque estudados já foram, né? Que a Alana postou vídeos, vocês fizeram as atividades, mandaram para a tia Alana. Caso alguma daquelas páginas do cronograma não esteja resolvida no livro, é porque vocês deixaram de resolver. Então, quando for estudar para a prova, se tiver alguma página em branco, vocês recuperam e mandam foto dessa página em branco para a tia Alana fazer a correção. Relaxem. Vocês vão receber como uma atividade, que como vocês sempre recebem, vai ser igual às provas, vão ser iguais às provas de junho, que vocês entravam no link e resolviam a prova no próprio celular. Tem questões que vocês vão marcar, tem questões que vocês vão responder, digitar, bem simples. Encarem essa semana de avaliação como uma semana de atividade. Só que tem algumas diferenças, não é mesmo? Não vai ter aula para vocês resolverem a atividade. Vocês vão resolver de acordo com aquilo que vocês aprenderam, de acordo com aquilo que vocês estudaram, certo? Então, a partir de hoje, por exemplo, vocês já podem começar a estudar, para não deixar para estudar tudo de uma vez, né? Então, hoje está sendo, né, com tia Alana, a nossa última aula do mês, porque amanhã vocês têm aula de musicalização, mas com tia Alana é a última aula do mês. E para encerrar essa nossa última aula, deixa eu dar a voz primeiro a Pedro Stênio. Pode falar, Pedro Stênio. Depois você, Yasmin. Ô tia, quando você disse que amanhã vai ser aula de musicalização, você tá dizendo ao vivo ou no vídeo? No vídeo. Ah, Tio tá. Manuel posta o link no grupo. Tá bom. Pode falar, Yasmin. Tia Alana, eu gosto muito das tuas aulas e da de tia Daisy. E eu também já estou. Como? Eu já estou estudando mesmo. Cada dia eu leio as páginas que a gente estuda. A gente Muito faz bem. as tarefas. Exatamente. É uma dica, não é, Yasmin? Para vocês, e a colega está dando uma dica e eu reforço essa dica para vocês. Não deixem para estudar tudo de uma vez, estudem bastante dia a dia, prestem muita atenção nas aulas, façam as atividades com muito esforço, porque aí, quando for perto da semana de provas, vocês vão fazer só uma revisão, não vai ser aquela loucura de ter que aprender tudo de uma vez. É melhor aprender um pouquinho todos os dias e antes da semana de provas fazer só um reforço do que não prestar muita atenção dia a dia e quando estiver perto das avaliações acaba estudando muita coisa de uma vez, não é? Cadê Pedro Estênio?
Deixa eu só responder aqui, só um instante, tá? Tia, eu acho que Pedro Cristiano saiu. Foi, deixa eu mandar aqui uma mensagem para ele. Estou mandando aqui uma mensagem para ele, viu? Eu acho que foi a internet. Só um instante, está bem? Para ver aqui se ele consegue entrar novamente. Bernardo também está tentando entrar na nossa aula. Só um instante. Acontece, não é? Às vezes a internet não colabora. Pronto. Tem mais alguém entrando na nossa aula? Janaína. Janaína é a mãe Bernardo, de Bernardo. Pronto. É a mãe de Bernardo. Bernardo, eu já aceitei, mas falta ele entrar. Aí. Bernardo? Bernardo? Está me ouvindo, Bernardo? Pronto, bom dia. Está ouvindo tia Alana, Bernardo? Bom, pessoal, como o tia Alana estava falando, né? Hoje nós encerramos o mês de julho, praticamente, né, de aula, porque semana que vem já serão aplicadas as avaliações e encerramos também o nosso projeto Mundo da Criança. Eu gostaria que, de um por um, eu vou citando o nome de quem vai desativar o microfone, falasse o que mais gostou de estudar durante esse mês em relação ao projeto Mundo da Criança. O que mais chamou a sua atenção? Do que mais você gostou de ver nas aulas, de ouvir? Algo que você aprendeu, que você não sabia, mas que você aprendeu e você gostou, certo? E também pode falar alguma coisa que vocês gostariam de ter estudado nesse projeto Mundo da Criança, mas que não deu para a gente estudar, entenderam? Vamos começar por Yasmin. Pode falar, Yasmin. eu gostei mais de aprender os deveres e os direitos das crianças. Você aprendeu todos esse mês ou você já sabia de algum deles? Aprendi todos esse mês. Foi. Às vezes a gente esquece, né? Na nossa rotina, né, com outras obrigações, a gente acaba esquecendo que nós temos direitos e que também nós temos deveres. Interessante, Yasmin. Agora vai falar a Larissa. Aí você já desativa. Pode falar, Larissa. Eu gostei de aprender de o da criança
e do adolescente. Cueca. Sim. Pronto. Pode desativar. Agora, Luiz. Tia, eu gostei de fazer aquele top 10. Gostou de fazer o top 10? Uhum. Daquele top 10 que você fez, seja sincero, fala a verdade. Você cumpre todos aqueles 10 direitos, aqueles 10 deveres que você fez? Não. Eu confiro Não. alguns. Uhum. Tem Então, casa é que é isso. quase A todo gente, meu. a gente sabe que tem que cumprir esses deveres, mas nem sempre nós cumprimos, não é, Luiz? Como jogar o lixo fora, sempre tem. Parece que a pessoa passa um dia, o lixo já tá lá no teto. Uhum. E não custa nada, né, fazer isso. Nós vamos já debater sobre algumas atitudes que são simples de fazer, que vocês, na idade que vocês têm, vocês podem e devem sim cumprir. Vai fazer o bem para vocês e para as pessoas que moram com vocês. Pronto, desativa, Luiz. E agora, Pedro Enzo. Tia, você vai aprender sobre o ECA. O que você aprendeu sobre o ECA que chamou mais a sua atenção? Crianças têm deveres e também têm que ser respeitadas. Você sabia da existência do ECA? Não, Não. Vocês já tinham ouvido falar nesse nome ECA? eu acho Só com a que já. expressão. Já? Uhum. Cadê Bernardo? Bernardo? Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ele. Eu acho que ele saiu. Pois bem, Luiz tocou em um assunto aí bem interessante. Jogar o lixo. Jogar o lixo, né, significa o quê? Pegar os saquinhos que a mamãe acumula, o lixo que vocês acumulam na casa de vocês, e a mamãe amarra e às vezes fica lá no muro. Não custa nada vocês pegarem essas sacolas e colocarem lá na frente da casa de vocês, para quando o caminhão do lixo passar, fazer essa coleta. Mas tem que saber o horário que o caminhão do lixo passa, para que o lixo não fique muito tempo, não é, lá do lado de fora, que às vezes passa cachorro ou outros animais e acabam rasgando essas sacolas. Vocês sabem qual é o horário que o caminhão do lixo mais ou menos passa na rua de vocês? Fala primeiro, Yasmin. Tia Lana, tá difícil, por causa que aqui estão fazendo um calçamento. Aí quebraram a calçada todinha aqui de casa, que tem uma lixeira. Aí a pessoa vai lá, deixa no pé da rua, quando já sai, tá todo espatifado. Quem é que joga o lixo na sua casa? É você? Cleide, Uhum. É complicado, mas vai passar isso aí. Você já colocou o lixo para fora alguma vez? Já? já. Fala, Luiz. Ô tia, eu jogo qualquer hora lá, porque o lixo lá de casa tem toda hora, é todo dia. Aí eu tenho um balde lá longe, aí eu boto lá, porque aqui é muito longe. Uhum. Aí eu E fico você, jogando lá, um Dani? balde, que os cachorros não conseguem, mas os gatos.
Uhum, pronto, desativa. E você, Larissa, alguma vez você já ajudou nos afazeres de casa, pegando lixo produzido na sua casa e colocando na calçada? Bem, meu pai ele coloca o lixo, mas eu não sei qual horário o lixo vem, porque eu não vejo o lixo vindo. Uhum, entendi. Bernardo? Bernardo, você está aí, Bernardo? Está me ouvindo, Bernardo? Bom, vamos dar continuidade. Tem algo também bem simples que vocês podem fazer, que é uma obrigação de vocês na idade que vocês estão. Não leva tempo e não imaginem a seguinte situação. Vocês cumprindo as obrigações de vocês como crianças, imaginem o tanto de trabalho que vocês tiram dos pais de vocês. Ele já tem tantas obrigações com o trabalho, com afazeres de casa, que realmente tem que ser eles que devem fazer. Imaginem o alívio e a ajuda que vocês vão dar em casa para a mamãe e para o papai, cumprindo as obrigações de vocês e ajudando eles a cumprirem as obrigações deles. É muito bom você receber ajuda. Quando vocês estavam na sala de aula, fala já, tá bom, Yasmin? Que vocês derrubavam o estojo de vocês aberto no chão, que espalhava os lápis de cor. Todo mundo já viveu isso, não já? De derrubar o estojo e cair tudo. Não é tão bom quando os colegas vêm te ajudar a recolher os lápis e colocar no estojo? Não é bom você ter aquela sensação de que você ia fazer algo trabalhoso ou não trabalhoso e ver que outras pessoas estão te ajudando? Não é bom isso? Imaginem a sensação dos pais de vocês, de verem que vocês estão fazendo coisas em casa que é possível vocês fazerem e que eles não vão precisar fazer. Vão ter esse tempinho ou para brincar com vocês ou para descansarem um pouco. Imagine aí como isso é bom para os pais de vocês, não é? Pode falar, Yasmin. Eu ia falar, tia Alana, que eu ajudo minha mãe. O que é que você faz? Eu ajudo ela quando ela tá lavando a louça, eu ajudo a secar. Quando ela tá arrumando meu quarto sozinha, não, o dela, que o meu arruma só. Aí eu peço a ela pra ir descansar e eu fico arrumando. Muito bem. E você, Larissa, o que é que você faz em casa? O que é que você arruma, o que você arruma de suas coisas e o que você faz para ajudar a mamãe? Algumas vezes eu ajudo minha mãe com a louça. O que você faz? Eu ajudo ela a lavar a louça. Só? Sim. Uhum, tá bom. E você, Luiz? Além de colocar o lixo uma vez ou outra, o que é que você faz para ajudar em casa? Quê? O que você faz para ajudar em casa a manter a casa organizada e limpa? Tem vezes que eu arrumo o quarto da minha mãe, eu acho. Você ajuda a arrumar o quarto da sua irmã? Que legal. E o seu? O meu é lá tudo jogado. Lá É porque eu não tudo dormi, jogado. não, tenho medo de dormir sozinho. Ah, sim. Olha, a primeira coisa que vocês podem fazer, assim que vocês acordam, é arrumar a cama. Mesmo que o lençol não fique tão arrumadinho,
Porque às vezes eu quando criança, eu forrava a cama, mas uma ponta estava lá em cima, outra ponta ficava lá embaixo. Eu não conseguia ajeitar a cama direitinho. Mas a primeira coisa que vocês podem fazer é arrumar a cama de vocês, pelo menos guardar os lençóis que vocês se enrolaram, os cobertores. Pedro Henrique, fale você agora. O que é que você faz aí na sua casa para ajudar na organização de sua casa? Eu organizo meu quarto, eu organizo aqui fora, e só. Agora eu pergunto a vocês, será que a partir desse projeto que a gente estudou, que vocês viram que as crianças não têm só direitos, elas também têm deveres. Será que vocês vão pensar um pouquinho mais e vão organizar melhor as coisas de vocês, tirando esse trabalho da mamãe, do papai ou do adulto que vocês convivem? Imaginem quantas tarefas os adultos não têm. Passam o dia trabalhando, quando chega em casa, ainda tem casa para organizar, filho para cuidar, orientar o filho nas atividades da escola, cortar a unha dos filhos, lavar o cabelo da filha direitinho, arrumar guarda-roupa, fazer comida, fazer as compras. Os adultos, eles têm muitos compromissos, muitos mesmo. Então, se vocês se organizam, se vocês organizam as suas bagunças, o seu quarto, os seus materiais, o seu guarda-roupa, já é uma tarefa a menos para os adultos. É tão bom você receber ajuda que, na verdade, vocês não estão ajudando. Vocês estão cumprindo a parte de vocês. No tempo que vocês cumprem a parte de vocês, vocês estão colaborando com a mamãe e com o papai. Pode falar, Yasmin. Tia Lana, eu arrumo minha cama quando eu acordo, é uma vez Isabelle, uma vez eu, que arrumo o quarto, por causa que a gente dorme juntas. E a gente não tem guarda-roupa, a gente tem closet, aí é mais difícil de arrumar. Eu imagino. E por vocês duas, né, dividirem o mesmo quarto, vocês podem fazer isso. Um dia você, outro dia ela. Ou então, pela manhã, você, à tarde, ela. Não é assim? Tia Lana, mas é difícil, por causa que ela bagunça comigo, aí ela finge que tá sentindo alguma coisa pra não arrumar. Aí eu digo, mãe, Isabel não quer arrumar comigo. Ela diz, ai mãe, tô com dor de cabeça. Aí aí eu vou arrumar sozinha. Aí eu digo, eita, eu vou brincar de boneca. Isabel nem pode brincar, que ela tá com dor de cabeça. Aí eu disse, tô não, já passou. Isso acontece mesmo com os irmãos mais novos. E tia Lana, que era 2 irmãos mais novos. E acontecia isso também, Yasmin. Na hora de brincar, todo mundo se reúne. E na hora de arrumar a bagunça, às vezes sobra só para o irmão ou a irmã mais velha. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto Mundo da Criança durante o mês de julho, porque realmente faz parte da vida de vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o ECA, tenham entendido que vocês têm os direitos, assim como vocês também tenham os deveres a se cumprir, né? Agora vamos para a nossa aula de geografia. Deixa só a tia Alana pegar aqui o livro. Vocês vão abrir o livro? Oi. Oi, Luiz. Eu também sou desse jeito com o celular. Quando eu tô com dor de cabeça, minha mãe me dá um remédio, eu ainda fico um pouquinho. Aí quando eu pego o celular, eu vou guardar. Aí a minha irmã mais velha diz, guarda o celular. Aí eu vou guardar. Uhum. Aí quando eu digo acabou a dor de cabeça, quando eu fui guardar, aí eu. Mas ela não deixa. Certo. Turminha, nas aulas de geografia, né, que nós estudamos,
nós estudamos sobre paisagem, não é? Nós vimos que paisagem é tudo o que está ao nosso redor. Se você parar para observar tudo o que está ao seu redor, tudo que você está ali vendo e sentindo e percebendo é a paisagem. Não só o que nós vimos, né, usando a visão, mas o que nós sentimos também. Se você está, por exemplo, em uma floresta, os cheiros e os sons daquela paisagem são uns. Diferente, imaginem que vocês estão dentro de um carro, em uma rua com um trânsito daqueles. Que barulhos vocês podem ouvir nesse ambiente, nessa paisagem? Yasmin, pode falar. É muito carro buzinando. Se o vidro, você pode ouvir buzinas, pode ouvir vozes de pessoas reclamando com o carro da frente. Vai, passa mais rápido, não é? Ou vai, anda, sai da frente. E os cheiros? Se o carro que vocês estiver com o vidro aberto, que cheiros vocês podem sentir? Que cheiros vocês podem sentir? Fala, Luiz. No final da rua que tá acontecendo o trânsito, pode ter um carro fumaçando. Tipo, que bateu, aí tá fumaçando, aí vem o cheiro. Uhum. Então, dependendo do lugar onde a gente está, existem os elementos que nós podemos ver e existem os sons que nós podemos ouvir e os cheiros que nós podemos sentir. Quando se fala em paisagem, sabe o que as pessoas pensam logo? Em praia, em floresta, em jardim. Mas paisagem não são só esses lugares bonitos de se ver. O lugar que vocês estão agora, seja o quarto, a varanda, a cozinha, o lugar que vocês estão, aí já é uma paisagem. Existem os tipos de paisagem. E nas paisagens existem os tipos de elementos. Quais tipos de elementos nós podemos identificar em uma paisagem? Quem é que lembra os tipos de elementos? Ô, tia, já que eu tô no sítio, eu conheço tudo daqui. Luiz, aí no sítio que você está, né, que faz parte da zona rural, você vê mais quais tipos de elementos? Eu vejo a serra daqui, eu vejo Muitas árvores. Tem animais aí? as vacas. Tem vaca? Muitas árvores. Tem bezerro, tem vaca. Esses elementos são naturais ou culturais? Deve ser. Eu não me lembro muito bem, mas cultural já deve estar dizendo. Naturais, o nome já lembra, quer dizer da natureza. E culturais é que faz parte da cultura do homem. O homem quem construiu. Eu vou tirar uma dúvida que eu percebi quando alguns alunos me mandaram uma atividade. A lavoura, que é uma plantação, ela é natural ou ela é cultural? A lavoura, que é um local com plantações. O que é que vocês acham? Ela é natural ou ela é cultural? Natural. Cultural. Tá vendo como vocês estão divididos? Eu ouvi natural e eu também ouvi cultural. Olha só, por mais... Minha mãe, Diga, Yasmin, pode falar. minha mãe, ela disse que tem alguns que são naturais e também tem alguns que são culturais. Exatamente. Se em um local, em um terreno, né, a própria natureza
faz surgir plantações de alimentos, aí essa plantação, ela é natural, porque foi a natureza. Nas florestas existem muitas plantas e muitas árvores de frutos, certo? Então é natural. Mas quando é o homem que prepara o terreno, coloca as sementinhas, faz a irrigação para molhar as plantas, coloca adubo no terreno para que as plantas cresçam, aí foi o homem. Então, essa plantação, ela é cultural, certo? Ô, tia, Oi. tem um touro aqui, ele que é bem mansinho. Quando a gente chama ele bota a cabeça pra gente alisar. Ele vai até o chão com a cabeça fazer o café. Os animais são assim, alguns animais são assim mesmo. Vamos iniciar o nosso estudo. Quer falar, Yasmin? Pode falar bem rapidinho para a gente começar o nosso estudo. Fala. Tia Alana não está te ouvindo. Nem eu. Fala novamente, Yasmin. É que ela tirou o microfone. Fala agora, Yasmin. Tá me ouvindo, tia Alana? Estou sim. Eu adoro o sítio. E mais nessa pandemia, que a gente não pode sair de casa. Aí eu prefiro o sítio. Que aí tem mais espaço pra gente brincar. Exatamente. Bom, então nós vimos que as paisagens, né, a paisagem está ao nosso redor e nós identificamos elementos naturais, né, que são originados pela natureza e os elementos culturais, que são os elementos construídos pelo homem, certo? As paisagens são representadas de diversas formas. Hoje nós vamos estudar duas delas. Na página 58, vocês podem acompanhar a leitura de Tia Alana, né, através da audição, mas eu gostaria que vocês ficassem olhando para a página e acompanhando a explicação de Tia Alana, certo? Vou começar. Página 58. O registro da paisagem. Você, com frequência, observa paisagens, seja pessoalmente ou em fotos. Tem lugares que nós nunca fomos lá, mas nós sabemos como é esse lugar, o que tem nessa paisagem, porque a gente já viu uma foto. Eu, por exemplo, eu nunca fui ao Rio de Janeiro, mas eu sei como é a paisagem de alguns locais do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu já vi fotos, eu já vi vídeos. Então, saber como é uma paisagem pode ser porque você esteve lá pessoalmente ou porque você viu essa paisagem de alguma forma. Mas muitas paisagens também são registradas por pinturas em telas. Muitos artistas, pintores, eles vão a algum lugar, por exemplo, e acham esse lugar encantador. Os artistas, eles precisam de inspirações para fazerem as suas pinturas. Então, às vezes, esses artistas vão a lugares com paisagens que chamam muito a sua atenção. Então, eles resolvem observar a paisagem e fazer a pintura. Às vezes, no mesmo local. Ah, eu estou de frente para essa praia. Tem pintor que vai lá para aquele lugar, fica de frente para a praia e faz a pintura. E tem outros que estão em casa, lembram daquele lugar e pela lembrança eles vão representando a paisagem. Já existem outros artistas, outros pintores que inventam paisagens. Aquele lugar representado nessa pintura não existe, foi fruto da imaginação de um pintor, mas que representa, de certa forma, uma paisagem. Quem já entrou em alguma casa ou na sua casa
tem uma pintura de uma paisagem? Vocês podem falar. Vocês têm a lembrança de já ter visto alguma tela com uma pintura de uma paisagem? Eu não, tia, mas é que nem Não. tia disse. Eu nunca fui pra serra, mas eu sei como é que ela é. Nem vi foto e nem vídeo. Qual Às vezes serra? dá pra ver daqui. Qual serra, Luiz? A daqui de Brejo Santo? Não, a serra. É a serra. Tem uma Fale, serra, Yasmin. parece que tem uma serra aqui. Eu lembro de eu ter visto uma paisagem de um quadro lá na casa da minha avó. Eu Como é? também, tia Alana, eu nunca fui pra Gramado, só que eu vi foto da minha mãe lá. E você sabe os elementos que tem naquele local, não é mesmo? Também Eu sei que é nunca muito fui frio. Bernardo, você está nos ouvindo, Bernardo? Queria que você participasse da aula, se você estiver nos ouvindo, tá bom? Larissa, você já viu alguma pintura de alguma paisagem? Não. Não. Agora. É desagradável. Olha, pois quando tia Alana tinha a idade de vocês, quase todas as casas que eu entrava tinha um quadro com paisagem de uma casa perto de um jardim. Era moda nessa época. Todas as casas parece que tinham que ter aquele quadro, eram todos idênticos. Era uma casinha bem bonitinha, com um jardim na frente, perto de um rio, e uma floresta perto dessa casa. Houve uma época que a moda dos pintores era justamente fazer esses tipos de paisagens. Hoje não. Tem pintor que representa vários tipos de paisagens. Mas no tempo que tia Alana tinha a idade de vocês, a moda era ter na sala de sua casa uma pintura de uma paisagem que se repetia em vários outros quadros de vários outros artistas. Pode falar, Pedro Enzo. Tia, lá em casa tem um quadro, só que não é assim. Uma pintura da cidade, no mar. É de que a pintura? É uma pintura de 2 barcos no mar. Uhum. Hoje, os quadros, as pinturas são mais feitas no computador. Existem programas no computador para desenhar, para fazer desenho e para fazer pintura no computador. Aí imprimem e fazem quadros. Claro que ainda existe, né, pintores que fazem em tela mesmo, mas hoje é mais questão de desenho digital e pintura digital. Pode falar, Yasmin. Tia Alana, quando eu tô brincando com meu pai no computador de fazer desenho, eu faço. Aí ele vai lá, pesquisa o nome, aí coloca uma paisagem bem linda pra dizer que foi ele que desenhou. Ele teve uma vez que a gente tava brincando e ele desenhou, ele pesquisou uma praia e colocou. Aí outra vez ele pesquisou Paris e colocou. Aí eu digo, não acredito não que foi pai que desenhou, o pai pesquisou. Uhum. Pois bem, ó, essa imagem que tem no livro de vocês, na página 58, na verdade, ela é uma foto de um quadro, de uma pintura. Parece uma foto, não é uma foto mesmo de um lugar, mas é uma pintura. Artistas que viveram em diferentes épocas retrataram em suas telas paisagens do Brasil. Veja as obras de 2 desses artistas. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, olha quanto tempo, né? Ó,
Vamos comparar 1500 para 2020. Se naquela época não existia celular e nem câmera fotográfica, a única forma de representar as paisagens era através das pinturas. E graças a essas pinturas que foram feitas, né, a partir de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, é que hoje nós sabemos como era o Brasil naquela época. Porque muitos artistas produziam pinturas representando a paisagem do Brasil naquela época. Imaginem se esses artistas não tivessem feito essas pinturas. Teria como a gente saber como era o Brasil em 1500? Teria como a gente saber os animais que habitavam aqui, como eram as plantas, como era a natureza? A gente saberia como? Eu não sei. Não teria como a gente saber. Alguns portugueses também escreviam cartas relatando o que eles viam aqui. Mas, por cartas, por mensagens escritas, você não consegue imaginar bem como era o local. É melhor você ver através de uma pintura, não é mesmo? Como essa pintura que está na página do livro de vocês, na página 58. Esse local realmente existiu como ele está aí. Vejam que a floresta é fechada, as árvores, uma bem perto da outra, não é? Esse local aí foi pintado, essa paisagem foi pintada como ela realmente era na época. E não é uma paisagem inventada, viu? Ela foi observada, essa paisagem, ela realmente existiu. Ela foi observada e ela foi representada através de uma pintura. Essa paisagem aí, ela é natural. Tem algum elemento construído pelo homem? Vocês conseguem perceber? Se perceberam, desativem o microfone e me falam. Essa imagem da página 58, tem algo construído pelo homem? Não. Não tem. É tudo natural. É tudo natural, não é mesmo? Vocês conseguem, só façam um joinha, se vocês conseguem perceber 4 indígenas nessa paisagem. Quem encontrou? Faz o joinha. Quem encontrou os 4 indígenas nessa paisagem? Eu encontrei. Pronto. Tia Alana, mas na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam os índios, eles já habitavam o Brasil. E eles não construíam nada, não? Construíam. Só que nessa imagem, tem algo construído pelos indígenas? Ou só tem a floresta? Só tem a floresta. Então, ela é 100% natural. Quem fez essa pintura foi Johann Motriz Rugendas. Esse nome não é brasileiro, não é? Pela escrita, pelo nome dele aí, pela escrita, nós já percebemos que ele não é brasileiro. Ele era um alemão, ele era da Alemanha. Tia Lana, mas se ele era alemão, como é que ele pintou uma paisagem daqui do Brasil? Quem poderia me responder essa pergunta? Se ele era alemão e essa paisagem é do Brasil? Ele veio pro Brasil. Ele veio pro Brasil. Ele podia ter pesquisado as imagens. Não é? Ele veio para cá. Muitas pessoas de diversos países vieram para o Brasil. E ele retratou essa paisagem. Eu quero que vocês procurem aí em que ano esse artista alemão fez essa pintura. 1830. 1830. Acho que foi Bernardo, não foi? Que respondeu?
Em 1830. Faz muito tempo. O que vocês acham que existe nesse local hoje? Árvore. Tia, pra mim já é cidade lá. Como Árvore. Vamos falar um de cada vez. Sim. Pronto. Será que esse lugar, hoje, ele está do mesmo jeito, assim? 100% natural? Não, né? Devem existir muitas construções, né? Neste local deve ter se formado uma cidade. Assim como os escritores, ao produzirem seus textos, dão um título, os pintores, quando produzem as suas telas, também dão um título. Qual é o título dessa tela? Quem consegue identificar? Procurem aí qual é o nome dessa tela, o título dessa tela. O registro da paisagem. Como será o nome dessa tela aí, dessa pintura? Johann Ortiz Rugendas, quando ele fez essa obra, essa pintura em uma tela, ele deu um nome a essa tela. Procurem aí qual é o nome dessa tela. Mata Virgem. Paisagem, está abaixo da pintura. Observem que abaixo da pintura está escrito Paisagem na Mata Virgem do Brasil. O que é que vocês percebem de diferente nessas palavras para o restante das palavras? O que é que está diferente? Tia, Fala, Luiz. eu não posso ligar e desligar o meu microfone direto, não. Senão sai do coisa, do aplicativo. Certo. Observem esse nome, Paisagem na Mata Virgem do Brasil. Por que está diferente do restante dessas palavras? Quem consegue identificar por que está diferente? É por causa que é o nome da pintura. A letra está diferente. Ela está um pouquinho torta para o lado direito. Observem aí. Paisagem na Mata Virgem do Brasil. Percebam que está tortinha para o lado, para destacar o nome da obra. Depois do nome da obra, veio o nome do artista, que é Johann Ortiz Rugendas. E depois vem informações sobre os materiais que ele usou para fazer essa pintura, que foi óleo sobre tela. Lá no ano de 1830, não existiam essas tintas como elas existem hoje. Você vai ali na gráfica e compra a caixinha de tintas. Tinta guache ou tubo de tintas específicos para pintura mesmo. As tintas que os artistas usavam eram outras. Era mais como se fosse um óleo de tinta. Óleo de cores. É tanto que toda essa pintura aí parece ser quase da mesma cor. Apenas algumas tonalidades mais claras e outras tonalidades mais escuras. Observem aí na pintura. Não dá para ver o vermelho, não tem nada cor de rosa, não tem nada quase verde propriamente ou azul. É como se fosse praticamente a mesma cor de tinta, só que algumas com tonalidades mais claras e outras tonalidades mais escuras. Não tinham tantas cores coloridas como nós temos hoje.
Agora, na página 59, nós também temos outra pintura. Só que os traços dessa pintura parecem um pouco borradas. Observem. Os traços não são bem nítidos. É como se fosse uma pintura borrada. Vocês conseguem entender que é como se fosse uma pintura borrada? Não tem tracinhos como a paisagem da página 58. Essa é um estilo. Os artistas, eles têm vários estilos de pintar. Esse pintor aí, ele usou mais como se fosse uma paisagem feita com pinceladas no estilo borrado. O nome do pintor dessa tela aí é Érico Santos e ele é brasileiro. Fala, Pedro Enzo. Essa paisagem é aquela que teve no jogo da memória. Oi? Não entendi. Essa paisagem é aquela que teve no jogo da memória. Isso mesmo. Ei, falando nisso, como foi? Vocês brincaram do jogo da memória? Eu brinquei. Brincou? Brincou, Luiz? Eu brinquei com mãe. Hã? O qual, tia? O jogo da memória que a Alana passou ontem para vocês destacarem do livro. Das paisagens. Olha só. Então, olha que diferenças, olha quantas diferenças existem nessas duas pinturas. Enquanto a pintura da página 58 é 100% natural, a da página 59 é o quê? Ela é natural também? Não é. Não é. Ela Aí já tem carro. Tem alguma... Tem rua. Esse ser humano que tá passando é natural. Olha só, e tem árvores também. Mas isso não quer dizer que é uma paisagem natural. Ela é uma paisagem cultural e também tem alguns elementos naturais. Nessa paisagem aí, tem mais elementos culturais ou mais elementos naturais? Culturais. Culturais. Mas só porque tem mais elementos culturais, quer dizer que não pode ter elementos naturais? Pode. Só que como é que você vai identificar? Mesmo que tenha 100 casas e uma árvore, é uma paisagem com elemento cultural e que tem as árvores como elementos naturais. Para a paisagem ser natural, não pode ter nada construído pelo homem. Tem que ser só pela natureza. Mas, se tiver um elemento construído pelo homem, a paisagem é cultural. Certo? E pode ter muitos elementos naturais. Mas se tiver um elemento cultural, a paisagem já é cultural. Ainda na página 59, a questão 1 diz assim: vocês não vão fazer essa atividade agora, na aula online. Vocês vão fazer depois que a nossa aula terminar. Primeiro eu quero saber, levanta a mão quem tem tinta em casa. Tinta guache. Eu tenho só um pouquinho. Tia Alana, eu só tenho um rosa e azul. Você tem tinta em casa, Pedro Enzo? Eu não tenho as cores certas. Eu tenho. Não? Tá bom. Não tem, né? Quem tiver tinta, eu gostaria que essa atividade fosse feita com tinta. Mas se caso vocês não tenham, tudo bem, pode ser com lápis de cor. Não tem problema, certo? Ou pode ser com pincel também. A atividade diz assim: escolha uma paisagem de que você goste e registre-a com um desenho no caderno ou em uma folha de papel.
tem que ser uma paisagem que vocês realmente gostem, que vocês consigam lembrar e identificar todos os elementos que fazem parte dessa paisagem. Quem tiver tinta, pode fazer com tinta. Quem não tiver, faz com lápis de cor ou pincel. Tia Lana, Peraí, eu não... Yasmin. Fala Yasmin, depois Pedro Enzo. Tia Lana, eu não entendi o que Tia Lana falou, porque a menina que trabalha aqui estava falando comigo. Você Eu vai não entendi. escolher aí uma paisagem, você escolhe no seu pensamento, uma paisagem que você goste muito. E você vai representar essa paisagem através de uma pintura, certo? Fala, Pedro Enzo. Pode escolher uma paisagem inventada? Não, tem que ser um lugar que você já esteve para você gostar, certo? Ou até pode ser um lugar que você nunca foi, mas você tem que saber como é. Mas tem que ser um lugar que exista, não pode ser um lugar inventado, tá bom? Aí, quando vocês fizerem essa pintura, vocês devem postar a foto lá no grupo e junto com a foto, eu quero que vocês mandem um áudio explicando por que vocês gostam desse lugar. Por isso, vocês têm que fazer de um lugar que vocês realmente gostam e de um lugar que realmente existe, certo? Aí vocês fazem a pintura, postam no grupo e mandam um áudio dizendo por que vocês gostam desse lugar, tá bom? Vamos agora para a página 60. Desenhando a paisagem. Acompanhe a leitura. Os elementos que observamos em uma paisagem podem ser representados com desenhos ou esboços feitos à mão livre. Esse tipo de representação é chamado croquis. Vocês já ouviram essa palavra antes ou já leram ela? Croquis. Já ouviram essa palavra? Eu já, tia. Já? Onde, Luiz? Minha mãe. Sua mãe, ela já falou essa palavra? Não, não é croque de cabeça, não, viu? Ah, Existe esse croque, né? Que a mãe de vez em quando diz, né? Vou dar um croque nesse menino, mas aqui é um croque, é uma representação da paisagem, só que através de desenho. Comparem essas duas imagens que tem no livro de vocês. Acima é uma foto de uma região ribeirinha. Lembram que nós estudamos os povos ribeirinhos? São pessoas que moram perto de rios, né? As casas deles são palafitas. Observem aí as palafitas, que são as casas construídas, né, no rio. Abaixo, nós temos um croquis. É como se tivesse pego esse lugar e transformado ele em desenho. Observe, eu preciso que vocês comparem as duas imagens. Um é um desenho, uma é uma foto real, e o de baixo é um desenho que representa essa foto. Pronto. Essa imagem aí de baixo, ela é chamada de croquis. Está representando um lugar, só que através de desenho. Essa foto que está no livro de vocês é uma paisagem de comunidade ribeirinha localizada próximo ao município de Manaus, no estado do Amazonas. E essa foto foi tirada em 2017. Aí veja como os elementos dessa paisagem foram representados no croquis a seguir. Quase não usou cores, não é mesmo? Porque, ó, as casas têm uma amarela e tem outra azul e uma vermelha. Aí, todas estão das mesmas cores. Só foram usadas 3 cores. Aí tem a legenda. A cor verde indica árvores e plantas. A cor marronzinha clara quer dizer casas e construções. tia. A azul quer dizer o rio. Oi, Luiz.
É que página? 60. Ah, Nós já tínhamos passado. Então, o croquis, assim como as telas, as pinturas, eles representam paisagens, certo? Agora vai um desafio para vocês. Na página 61, vocês irão fazer um croquis. Só que já tem a foto. Ó, a atividade, o que é que diz assim, ó? Observe a paisagem da foto a seguir. Tem uma casa, não é? Algumas árvores perto de um lago. No lago tem alguns patos. No fundo da casa também tem árvores. Então, vocês vão representar essa foto desse lugar, que é uma paisagem do município de São Joaquim, no estado de Santa Catarina, e essa foto foi tirada em 2017. Vocês sabem tia, pegar? Oi, Yasmin, fale. Tia Luna, tem que dizer com as mesmas Não. cores, né? É isso que a Alana ia explicar. Ó, na foto da página 60, as casas não são de cores diferentes e no croquis foi a mesma cor. Não tem que ser com as mesmas cores. Tem que usar, por exemplo, nesse croquis, vocês vão usar uma cor para a água, uma cor para as árvores e a casa não deve ser da mesma cor. Vocês escolhem uma cor e fazer uma legenda, tia, igual o croquis da página 60. Tem que fazer os quadrinhos e escrever o que a cor significa. Observem que no croquis da página 60, o céu também foi pintado de um azul mais claro, não é? Então, no croquis de vocês da página 61, não deve ser usada as mesmas cores da foto, tá bom? Quer perguntar alguma coisa, Luiz? sim. Não, isso A gente vocês vão já pode fazer quando a nossa aula terminar. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo bem legal, que mostra o passo a passo de como o pintor faz uma tela. Só que o vídeo é acelerado, não vai demorar muito, não. Vai mostrando como que o pintor vai fazendo a sua tela. Eu acho que vocês pode ser que nem tenham visto ainda como é, tá bom? Vou mostrar aqui na tela do computador, aguardem um instante. Prestem muita atenção lá, certo? Deixem o microfone desativado. Vai já começar. Desativem o microfone.
Como é que o cara fez algo com vida real? Viram? Que legal? É o passo a passo, né, de como um artista, pintor, produz a sua tela, não é mesmo? Cadê Pedro? Isso aí. Pode falar, Yasmin. Tia Lana, a gente vai ter que fazer 2 desenhos, um que a gente viu e um desse daqui de cima, da página 61. A atividade de hoje é representar através de uma pintura ou desenho, da página 59, no lugar que vocês já Sim, eu tô em dúvida. e o da página 61, fazer um croquis dessa paisagem que já está no livro. Eu achei esse vídeo que eu mostrei para vocês agora bem interessante, porque mostra que, a partir de alguns rabiscos que ele fez na tela, depois, em instantes, ele fez uma bela paisagem, né? Das serras. Tia, Oi. eu tenho duas dúvidas. É para fazer o que na 60? Não, na página 60 não é para fazer nada. Na página 61 é para fazer um croquis dessa paisagem que tem aí no livro. Você vai representar, você vai fazer uma cópia desse desenho. Você vai olhar para essa foto que tem aí e vai fazer o seu desenho e fazer a pintura. Você vai fazer tipo uma imitação. Você vai fazer uma cópia. Tem que pintar, não é só o desenho, vocês têm que fazer a pintura também, certo? E também, tia, é para desenhar o desenho que a gente já viu numa folha em branco? E pintar também, e dizer por que vocês gostam desse lugar. Mandar um áudio junto com a foto no grupo, dizendo por que vocês gostam desse lugar, tá bem? Porque os lugares, eles marcam a nossa vida, né? Porque nesses lugares nós vivemos momentos incríveis. Então, tem lugares que nós gostamos por conta do que aconteceu com a gente enquanto a gente estava nesses locais, certo? Bom, pessoal, a nossa aula de geografia, né, termina aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as paisagens representadas através de telas e também de croquis. E qualquer dúvida na hora da resolução da atividade, podem falar comigo, certo? Beijos. Tchau, tchau. 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 Tirou?